Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao hashtag OABRJ Debates. Aqui no nosso programa, você que é colega advogado, você que é cidadão, você terá essa mão de via dupla, onde você interage aqui com a gente e a Ordem dos Advogados do Brasil manda para você uma série de informações e de oportunidades para a gente fazer cursos, você se inteirar com o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, você conhecer outros colegas, enfim, você está cada vez mais integrado com a classe e com o exercício da advocacia e da justiça aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E quem está com a gente hoje aqui no nosso programa é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, e a gente vai falar de muitas coisas que interessam a você que está nos assistindo. Então, Luciano, muito obrigado. Eu queria começar aqui com o senhor, Dr. Luciano, perguntando quais são os grandes desafios para a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e para a advocacia em tempos tão turbulentos que a gente está vivendo. É um prazer muito grande estar aqui participando e podendo dialogar e falar com a sociedade, com a advocacia. Eu acredito, Júnior, que o grande desafio são os desafios institucionais, relacionados à advocacia, ao exercício profissional. E aí a relação com o Poder Judiciário é sempre fundamental. Então, desses grandes desafios, eu acredito que dois são os principais. Um diz respeito à morosidade processual. A gente já não aguenta mais, a sociedade e a advocacia, desses processos intermináveis, da falta de andamento, de processos que demoram 10, 20 anos sem solução, de uma petição que demora até 6 meses para ser juntadas. Por isso que nós estamos trabalhando muito com uma comissão voltada para isso, de celeridade processual, que a gente quer ver esse princípio constitucional da duração razoável do processo respeitado de uma vez por todas. A outra vertente, e o que é fundamental para a gente que está ali no dia a dia, com a barriga no balcão, trabalhando nos fóruns do nosso país, do nosso estado, é a questão do respeito às nossas prerrogativas. A prerrogativa do advogado, ela é um direito da parte, e ela tem que ser respeitada. E nós conseguimos uma grande vitória recentemente. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou de forma definitiva o projeto que criminaliza a violação de prerrogativas. Ele caminha para a sanção presidencial e nós estamos muito confiantes que o presidente da República vai dar essa sanção para essa lei. E isso é muito importante, porque agora violar a prerrogativa da advocacia é crime. Normalmente, quem são os sujeitos que mais criam problema nesse campo de violações das prerrogativas do advogado? Os advogados criminalistas, eles têm muita dificuldade na esfera policial e, de forma geral, a advocacia tem dificuldade no respeito às suas prerrogativas básicas. Conseguir acesso para despachar com o magistrado é um direito do advogado, porque ele está ali representando um cidadão. Então, esse cidadão precisa que o advogado tenha acesso para que ele possa explicar, ponderar, apresentar de forma clara e direta os seus argumentos. A imunidade do advogado na sua atuação profissional. Advogado não pode ser criminalizado pelo que ele escreve e pelo que ele fala quando está no exercício profissional. Então, a dificuldade é sempre na relação com o Poder Judiciário e com as forças de segurança. Aliás, doutor Luciano, nós temos um público com muitos estudantes de direito, muitos vão se transformar em advogados, e alguns advogados também que não têm tanta militância, às vezes eles não sabem que o advogado e o juiz eles não estão tutelados por uma relação de hierarquia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O juiz manda mais que o advogado? Não, o juiz ele é um agente do Estado e não existe relação de subordinação entre advogado juiz, advogado promotor e advogado e delegado de polícia. O advogado ele é livre na sua atuação e justamente isso, Júnior, as prerrogativas elas servem para garantir essa liberdade, para garantir que o advogado ele no exercício profissional ele tem plena e total proteção. Agora, com relação à relação entre os advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil, o que a Ordem oferece para o advogado, para que o advogado fique cada vez mais consciente
da sua atividade profissional? A ordem, eu acredito que a principal atuação da ordem é na defesa das prerrogativas do advogado, com uma comissão e com um sistema estadual de defesa de prerrogativas, onde a gente consegue, em qualquer lugar do Estado, a qualquer momento, garantir as prerrogativas desse advogado. Esse é um trabalho fundamental, um trabalho importante que deve ser sempre o foco principal da nossa atuação. Ao mesmo tempo, a ordem tem que atuar oferecendo ou complementando, eu acho que a palavra melhor é isso, as condições necessárias para o exercício profissional. É por isso que nós investimos tanto em estruturas que possam dar para os advogados a possibilidade de atuar no exercício da sua profissão em qualquer lugar, a qualquer momento. Nós temos mais de 200 estruturas em todo o estado do Rio de Janeiro prontas para o peticionamento eletrônico, com um sistema de coworking, que são os escritórios compartilhados, onde o advogado pode se dirigir a uma estrutura da ordem, atender o seu cliente, fazer reuniões e assim dar continuidade ao seu trabalho peticionando nas centrais que estão espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. É por isso que nós inauguramos a maior estrutura da advocacia do Brasil, que fica na Rua da Assembleia, número 10, no 11º andar. São 1.800 metros quadrados, com 33 escritórios compartilhados, mais de 120 computadores para peticionamento eletrônico. Tudo isso em frente ao Tribunal de Justiça, voltado para a advocacia do dia a dia. E qual o papel das subseções? Elas estão sendo bastante demandadas pelo advogado que está espalhado no estado inteiro? Sim, estão sendo muito demandadas e as subseções elas têm um papel fundamental na defesa das prerrogativas do advogado que atua naquela região. Nós temos 63 subseções, mas também no apoio para o exercício profissional. Você veja, Júnior, que, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro, nós temos na subseção de Campo Grande a maior central de peticionamento eletrônico do estado. Justamente numa área que é extremamente carente, né, de vários direitos, onde existem muitas demandas. Né? Onde o advogado, o exercício profissional, a advocacia é ainda mais necessário. Agora eu queria que o senhor falasse sobre cursos à distância. O que a Ordem está fazendo em relação a isso? A Ordem está investindo muito na atualização e no aperfeiçoamento profissional. Esse investimento ele se traduz na nova Escola Superior da Advocacia. Nós estamos investindo na construção da maior estrutura do país. A nossa ESA, a ESA do Rio de Janeiro, ela passará, a partir agora, da próxima sexta-feira, a contar com uma estrutura integral no prédio histórico da Ordem, onde funcionava a Caixa de Assistência, vai ser dedicado exclusivamente para o ensino, para o aperfeiçoamento, tanto com aulas presenciais, mas principalmente com a construção da estrutura, onde vamos poder oferecer cursos à distância e o advogado e a advogada vão poder se atualizar de forma permanente, sentados no seu escritório, no monitor do seu computador. Então, Luciano, a gente soube que a Ordem está investindo também nas suas relações institucionais em cursos e intercâmbios fora do Brasil. Como é que é isso? Sim, nós estamos criando cursos e convênios com universidades no Brasil e no exterior para que possam os advogados complementar. Nós temos agora um convênio recente com a Universidade de Coimbra, que toda advocacia vai poder usufruir desse convênio. Quer dizer, antigamente a gente tinha a ideia que o direito que servia num lugar não servia para outro, mas com o mundo globalizado, né, cada vez mais o advogado tem que estar antenado com o que está acontecendo fora do Brasil. Né? As transformações, Júnior, hoje em dia são muito rápidas e são permanentes. E a advocacia, o advogado e a advogada, eles precisam primeiramente do seu conhecimento. Então, a atualização e o aperfeiçoamento, saber o que está acontecendo, as novas oportunidades que surgem e vão surgir no mercado de trabalho, elas demandam isso, demandam aperfeiçoamento, demandam capacitação. E a Ordem está oferecendo isso e vai aprofundar esse trabalho em benefício de toda a advocacia. Agora, eu queria voltar um pouco para o nosso espaço aqui e gostaria que o senhor falasse um pouco desses escritórios compartilhados, porque nós estamos vivendo uma grande crise econômica e isso atinge o advogado em cheio. Que ferramenta é essa que o advogado pode utilizar? Qual o custo que ele tem?
Como é que ele se viabiliza nessa história? Não, na verdade, nós estamos investindo muito nisso, ampliando essa rede de escritórios compartilhados. Como eu disse, só aqui no centro, ali na Rua da Assembleia, nós temos 33 estruturas de escritório compartilhados. E como é que ele funciona? O advogado agenda, ele atende o seu cliente, faz reuniões, depois ele pode, na central de peticionamento, enviar o seu trabalho ou então se dirigir ao fórum para fazer uma sustentação ou então uma audiência. Então é isso, é dar essa possibilidade para que o advogado ele reduza os custos que ele tem na sua atividade, podendo utilizar a estrutura da ordem sem qualquer custo, de forma a exercer a sua profissão, ou seja, ele utiliza o escritório compartilhado como se fosse seu. Olha, como disse o Dr. Luciano Bandeira, você que é colega nosso, prezado advogado e advogada, você pode entrar aqui no site da OAB porque existem diversas situações, diversos cursos, diversas informações muito importantes que certamente serão muito úteis para você e para o cidadão de uma maneira geral. Então, sempre navegue e não esqueça, você que está assistindo o nosso programa pelo YouTube, você dá o joinha, você se inscrever aqui no nosso canal, porque você ajuda cada vez mais a gente expandir as informações. Bom, doutor Luciano, e nos tempos que a gente está vivendo, nos tempos políticos, nos tempos de tantos conflitos, como é que o senhor está vendo o exercício da advocacia? O advogado tem sido muito criticado por muitos segmentos da sociedade, né? A função do advogado, que é de defender direitos, muitas vezes é incompreendida. Mas a nossa função, a advocacia, tem esse papel de garantir o direito do cidadão, lutar por um direito, mesmo que seja incompreendido pela maioria. A ordem está nesse caminho de uma atuação institucional, voltada para o exercício profissional, mas defendendo o advogado, protegendo a advocacia. A nossa função como instituição é essa, não é se imiscuir no campo político, mas sim proteger, defender como instituição a advocacia brasileira. Muita gente tem criticado os exames da ordem. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Você acha que é importante se manter o exame de ordem? A gente tem que repensar esse instituto? Qual é a visão do senhor? Eu acredito que o exame de ordem ele é um divisor de águas na nossa atividade profissional. Ele valoriza a nossa profissão, ele garante para todos os cidadãos que o advogado com a carteira da ordem, ele está preparado para exercer a sua profissão, é uma proteção da cidadania e, principalmente, ele dignifica a nossa atividade profissional. Agora, olhar, aperfeiçoar, rever, faz parte de qualquer processo de construção, qualquer processo de aperfeiçoamento. Agora, a ausência do exame, isso não. A gente não pode retroceder, porque retirar o exame seria andar para trás. Doutor Luciano, muita gente no Brasil critica o fato de nós termos muitas faculdades de direito. Como é que o senhor analisa esse fato, essa realidade e as perspectivas para aquele estudante que está nos assistindo agora em relação ao direito? Existe espaço, existem atividades para que todo mundo consiga se encaixar de uma maneira geral? Eu acredito que o bom profissional ele sempre vai conseguir o espaço dele no exercício da profissão. Por isso que eu digo sempre, e esse é um investimento muito grande da ordem, na atualização e no aperfeiçoamento, nos cursos da Escola Superior de Advocacia. Agora, essa é uma crítica da ordem. A ordem dos advogados, ela também entende que existe um excesso de cursos de direito. Nem todos com a qualidade necessária para formar um profissional. Por isso que o exame da ordem ele é tão importante, porque o exame da ordem ele garante que aquele curso de direito está formando bacharéis que estão aptos a exercer a advocacia. Quais são os principais desafios daqui para frente até o final da sua gestão para a Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro? O desafio nosso na próxima gestão ele está separado em 3 áreas. A primeira, a processual, a celeridade processual. Trabalhar muito, lutar contra esse absurdo, essa demora. O processo tem que andar, porque o processo com um fim rápido é comida na mesa da advocacia. O processo, ele garante o direito do cidadão, então ele não pode se eternizar. A celeridade processual é algo fundamental.
Segundo, a defesa das prerrogativas dos advogados. Defender prerrogativas dos advogados é dar dignidade para o cidadão, é dar dignidade para a nossa profissão. E o terceiro é a atuação, o aperfeiçoamento. A Escola Superior da Advocacia, estendendo para todos os advogados e advogadas do nosso Estado. Esses são os três principais instrumentos. Mas não é só isso. A gente tem que continuar dando mais benefícios para os advogados, que já tem o plano odontológico, ele já tem, a partir de agora, que vai ser lançado o Advoga, que vai ser um banco de empregos onde os grandes escritórios, as grandes empresas vão poder procurar e dar currículos de advogados e advogadas para a contratação, depois de passarem por um curso de aperfeiçoamento na nossa Escola Superior de Advocacia. E, finalmente, o que a gente implementa nesse momento, o Anuidade Zero, que vai ser um sistema onde o advogado, utilizando como uma pontuação, como tem nesses cartões de crédito que a gente acumula milhagem, no gasto do dia a dia, ele vai acumular pontos e esses pontos serão abatidos do valor da anuidade. E assim, chegando até mesmo o momento em que não pagará nenhum valor da anuidade, porque a sua utilização através desse instrumento vai ser suficiente para quitar essa anuidade. Gente, olha, muitas informações, né? O Dr. Luciano Bandeira nos deu aqui no nosso hashtag OABRJDebate. E eu quero agradecer novamente o Dr. Luciano Bandeira, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, por ter participado aqui conosco e convidar você também a continuar assistindo nossos programas, acessar o site da OAB, acessar o YouTube, se inscrever e compartilhar o nosso programa com todos os seus amigos, advogados ou não, porque os temas que estão sendo debatidos aqui são de interesse de toda a sociedade. E se você tiver uma crítica ou sugestão, quiser mandar um material de vídeo para a gente, não se esqueça de gravar 15, 20 segundos no máximo. O seu telefone celular colocado na posição horizontal, se identifique, mande sua crítica, sua sugestão, sua denúncia, que a gente vai colocar aqui no nosso programa, cujo endereço para você enviar o material está embaixo aqui na descrição do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo hashtag OABRJDebate. Tchau!